Crianças veem, crianças fazem. Dizem por aí que filho de peixe, peixinho é. Pais sábios, filhos sábios. É o tema de hoje aqui em Adoração e Família, que começa agora. Como você já sabe, toda essa série é embasada na Bíblia, como sempre, a nossa regra de fé, e no livro O Maior Tesouro, que é assim uma porção reduzida do livro Mensagens aos Jovens. E para tratar desses temas, temos aqui os nossos debatedores, pastor Carlos Capitelli, o diretor de jovens para toda a América do Sul, para 8 países, não é? E o pastor Johnny, o nosso secretário associado para a área missionária da igreja aqui na divisão sul-americana. Pastor Johnny, você pode orar por nós, por favor? Claro, vamos orar então. Vamos orar. Bondoso Deus, precisamos mais uma vez, antes de compartilharmos as ideias deste estudo, precisamos do Teu Espírito. Amém. Nos concede, por favor, o Teu Santo Espírito e nos ensina a Tua vontade por Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é pais sábios, filhos sábios. Pastor Campitelli, o que a Bíblia fala sobre esse tema? Vamos para o livro da sabedoria. Sim. Então, que está o livro de Provérbios, o sábio Salomão aqui vai trazer então essa resposta muito clara que dá base para o que a gente vai conversar um pouquinho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obviamente, como pais e filhos, nós precisamos entender da preponderância do temor ao Senhor, o respeito ao nome do Senhor, a vontade que o Senhor tem na nossa vida. E se tivermos isso por base, a gente pode começar a falar sobre ser sábios, buscar a sabedoria que vem do próprio Senhor. Pastor Campitelli, veja que coisa interessante, né? Os jovens, eles sempre acham, né, porque nós já fomos jovens também faz muito tempo, que eles sabem tudo, né, que eles podem tudo. Eu achava que eu era invencível, que nada podia me deter. Só que os pais sabem que não é bem assim. Então, nesse momento, o jovem fica muito exposto. Pastor Johnny, como é que os pais podem ajudar os filhos nesse momento? Eu acho que às vezes a gente precisa permitir que eles passem por algumas provações. Nós como pais, e você vai se identificar comigo também, a gente quer proteger os nossos filhos de toda e qualquer frustração, não é verdade? Mas nem Deus age assim conosco. Às vezes Deus permite que a gente caia no chão por situações dessa vida que nós mesmos nos colocamos, Ele permite que a gente caia de uma rasteira no chão, mas para a gente cair de costas e olhar para o céu, entendeu? Então, eu acho que um dos segredos é esse, é a gente ter sabedoria de Deus, do Espírito de Deus, para saber em algumas situações em que a gente vai deixar com que eles escolham as consequências das suas decisões, para eles perceberem que a desobediência tem um preço, tem consequências. Não só a desobediência, mas a precipitação, que são duas palavras que o Espírito de Profecia coloca aqui. Muitos jovens entram em problemas que não precisariam entrar por causa dessas duas coisas. São precipitados na hora de tomar uma decisão, ou seja, não conversam com alguém que já viveu, que tem mais sabedoria, que tem mais, expertise para aquilo, e a desobediência. A desobediência. Ou, às vezes, conversam e são rebeldes, ignoram. Não, ele não sabe o que está falando. E vão lá e quebram a cara. Então, você não precisa viver essa experiência. Você, como pai, dá um pouquinho de liberdade para o seu filho e deixe-o perceber que ele precisa levar a sério a tua voz, a tua orientação. E você que é filho, escuta os teus pais, escuta o teu pai. A Bíblia está cheia de mensagens dizendo para você prestar atenção nos conselhos dos seus pais, pai e mãe. Com certeza, isso de ouvir a voz do pai, ouvir a voz da mãe. Por quê? Porque os pais querem o melhor para você. Como o próprio Jesus falava naquele momento, né? Que pai vai querer que seu filho que pede pão e lhe dá uma pedra? Ou seja, claro que sim, o pai quer o melhor. Então, os pais amam vocês, os jovens, né? Então, escute essa voz. Eu, quando penso nesse vai e vem da sabedoria dos pais, mas os filhos também, o papel que eles têm. Lembro de Efésios, capítulo 6, que é tão claro, né? De filhos, obedeçam a seus pais no Senhor.
pois isso é justo. Honra teu pai, tua mãe, faz lembrança do texto do mandamento. Pais, mas tem também aqui o pai. Pai. Não irritem seus filhos. Sejam pacientes com eles. Deem essas liberdades, entendam, mas esperem também com paciência. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, você tampouco pode pretender que teus filhos saiam uma bênção perfeita quando talvez você também é negligente na busca desse temor do Senhor para que o princípio da sabedoria possa fluir naturalmente em você, para que o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito, que em outras oportunidades a gente falou, seja desenvolvido em você a ponto de que teus filhos se enxerguem que há uma conexão com Deus, mas também existe aí um carinho tão especial em querer levar esses filhos a viver em sabedoria, viver no temor do Senhor. Eu tenho uma filha só, né? Está com 29 anos e durante 28 anos eu trabalhei na educação adventista com muitos alunos, inclusive na universidade, né? E aí eu tinha momentos que era conflitante e eu dizia assim, olha, me escute, não porque eu sou o diretor, porque eu sou o pai, porque eu sou o pastor, me escute porque eu te amo. Não precisa fazer o que eu estou te dizendo então, mas pelo menos senta, escuta, reflete. Vai para casa, vai para o teu quarto, reflete no que eu te disse, para que você possa tomar uma sua decisão. Isso também é sabedoria. Então o pai tem que ser sábio na sua estratégia e o filho sábio em lidar consigo e com os pais e com a situação. Agora, eu anotei aqui uma coisa interessante, pastor Campitelli. A amizade é fundamental, né? Para ter essa sabedoria, esse laço de confiança. Agora, pai é pai, né? Pai não é amigo, pai é amigo. Como é que é esse negócio de pai e amigo? Porque alguns querem ser tão amigo que às vezes não é pai. Como é que a gente harmoniza essas coisas? Creio que vem uma questão de prioridade. Primeiro é pai, depois é amigo. Pai ou mãe e depois... Não é o inverso, né? Claro, os pais são pais e a responsabilidade de criação, a responsabilidade do conselho, a responsabilidade de colocar os limites. Claro que quando também se mostra amigo, e a característica também, um jogo de cintura, mas a característica de mostrar amizade para trazer também confiança. Então, como o pastor Johnny falou, é um vai e vem, os momentos, é toda uma sabedoria que Deus vai otorgar aos pais. Mas claramente que a amizade será fundamental para que esse filho possa entrar em confiança e não com seus pares que poderão dar um conselho como um par da mesma idade. Tem 14 anos, então eu já sou adulto. Ele está engrossando a voz, eu sou adulto. Já pensei que é... Então, vai buscar nessas amizades. Claro que vai ter conselhos de várias pessoas, mas o conselho do pai é o conselho mais apropriado, né? Pastor Johnny, falando com os pais agora, tem muita coisa que a gente fala. A gente fala, ok. O que mais importa é o que eu falo ou o que o meu filho vê em mim? Eu acho que as duas coisas são importantes. Eu preciso falar porque as palavras elas têm um poder muito grande de construir ou de destruir a personalidade de um filho. Mas não posso deixar que as palavras não sejam vistas no meu comportamento. Então eu preciso realmente viver o que eu digo. E olha, é um desafio. Ninguém é perfeito nesse quesito. E uma das coisas mais doloridas da paternidade é quando você vê nos seus filhos coisas que você não gosta em você. É muito difícil isso. A gente tem que pedir misericórdia a Deus e clamar a Deus, Senhor, não deixa manifestar na vida dos meus filhos aquilo que eu tenho de maior fraqueza e limitação. Mas Deus nos dá sabedoria. E eu gosto muito daquele texto de Tiago, né? 1:5. Você precisa de sabedoria? E quem não precisa, gente? Precisa. Deus fala, peça. O problema é que a gente não recebe muitas vezes porque não pede. E quando a gente é egoísta. E pede para coisas erradas. Deus é o mais interessado em que você prepare os filhos que Ele te deu para Ele, para a eternidade. Então peça, pai e mãe, sabedoria ao Senhor. E Ele vai lhe conceder sabedoria para você falar as palavras corretas, mas acima de tudo, para você aplicá-las e viver na sua experiência com seus filhos. Pastor Campitelli, 2 tweets. Que o tempo está acabando. Você está vendo o relógio ali, só... O pai está vendo agora assim, pastor Campitelli, mas eu errei. Eu não fui sábio, eu nem sabia. O que ele faz agora?
Primeiro, peça perdão a Deus. E segundo, reconhece diante até de seu filho se foi uma questão que ele falhou. Essa vulnerabilidade é sempre bem aceita por um jovem. Oh, meu pai é de carne e osso, não é o meu super-herói quando eu tinha 6 anos. Então, isso é muito importante. Reconhecimento, conversa, ora e, de novo, recomeçar. E o filho que está nos ouvindo agora, pastor Gianni, e que apesar do pai ter sido sábio, feito o melhor, esse filho foi rebelde em não aceitar. O que ele faz agora? O mesmo caminho é o arrependimento. Se você já começou a experimentar as angústias da desobediência, lembre-se que o caminho correto está a um passo de distância. É uma decisão que você precisa tomar. Dizer, Senhor Jesus, me perdoa, me coloca nos teus caminhos de novo. E você pode ter certeza que não só o teu Pai do céu te recebe, como também o teu pai que ama Jesus e tua mãe que ama Jesus estarão de braços abertos para te receber. Que coisa linda, né? Uma pena que o tempo é muito curto. Amigos, muito obrigado por compartilhar a experiência e sábios conselhos. Um forte abraço para você e nos vemos na próxima em Adoração em Família. Mas antes, esquecendo, o pastor Campitelli vai fazer a oração para terminar. Oremos, querido Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos, esse diálogo, pela Tua palavra, pelas orientações de Ellen White, do Senhor, através dela, para nossos pais e os nossos filhos, que possamos ser sábios em Ti e que o temor ao Senhor, o respeito, a consideração, o amor a Ti, possa irradiar em nossa vida para nossos filhos e para nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço e até a próxima.